Bom, seguinte, queridões. Primeiramente, um bom dia a todos. Eu sou Patrick Lopes e você está no Descoordenadas Geográficas. Muito que bem, o tema da nossa aula de hoje é falar sobre o petróleo. Não necessariamente do petróleo enquanto aí matéria-prima, enquanto fonte de energia global, mas do petróleo na economia brasileira, do chamado petróleo brasileiro. Pois bem, antes de mais nada, queridões, é bom a gente aproveitar aqui para fazer uma distinção entre matriz energética e também entre matriz elétrica de um país. Quando nós falamos de matriz energética, nós estamos nos referindo a todas as fontes de energia que podem ser utilizadas por esse país. Nesse caso, quando nós olhamos para a matriz energética brasileira, as nossas duas principais fontes de energia são a fonte hidrelétrica e também o petróleo. Por quê? Porque o petróleo ele vai entrar como sendo o principal dos combustíveis. Afinal, seu derivado a gasolina, o seu derivado óleo diesel e mesmo o etanol, que vai partes consideráveis de gasolina no nosso país, dependem do petróleo. Agora, quando nós falamos de matriz elétrica brasileira, o principal elemento vai ser disparado às hidrelétricas. Ah, Patrick, vai ter ali petróleo na nossa matriz elétrica? Vai, mas pouca quantidade e diminuindo cada vez menos. Diminuindo cada vez mais, perdão. Que seria aquele ligado às térmicas, às termoelétricas movidas a óleo diesel, Roraima, Amazonas, Amapá. Esses estados ainda têm alguma coisa. Pois bem, falando especificamente do petróleo brasileiro, a gente tem que lembrar que o petróleo, ele embora ganhe muita importância a partir da segunda Revolução Industrial, em 1870, ele já era um material conhecido desde a antiguidade. Gregos, celtas, muitos povos antigos descrevem uma lama enegrecida muito semelhante às propriedades do petróleo. Mas é a partir do motor a combustão interna, a partir da segunda Revolução Industrial, que o petróleo começa a se tornar a principal mercadoria do capital, como ele é hoje. E o Brasil, assim como todos os outros países, desde a descoberta dessa grande importância, ele passou a buscar petróleo no seu território. Os primeiros, queridões, relatos de petróleo no Brasil, eles são já do fim do século XIX, quando o CGN, Serviço Geológico Nacional, ele libera as primeiras tentativas de exploração. Eram concessões públicas repassadas à iniciativa privada, né? No caso, repassadas ali a indivíduos que ainda eram vistos como aventureiros, que não encontraram muita coisa no nosso território. O primeiro poço, a primeira vez que se descobre petróleo aqui no Brasil, se dá em 1904, no interior do estado de São Paulo, onde hoje fica o município de Bofete. Porém, esse petróleo ele era em pouca quantidade, ele era em um lugar difícil de ser explorado, então ele era economicamente inviável. O primeiro poço economicamente viável, ele é descoberto em 1930, próximo ao bairro de Lobato, lá em Salvador, na Bahia. E depois ali de vários relatórios técnicos feitos pelo cidadão lá que descobriu esse petróleo, em 1932, o governo brasileiro libera a primeira exploração de petróleo economicamente viável no nosso território. Esse petróleo, ou essa descoberta em Lobato, ela é seguida de várias outras descobertas que ao mesmo tempo trazem para o Brasil as grandes multinacionais do petróleo e também, aproveitando a década de 30, ascendem aquelas políticas nacionalistas, o que leva à campanha nos anos 30 e 40, o petróleo é nosso. Diversos cientistas, intelectuais, escritores brasileiros começam essa campanha ufonista que faz com que o Brasil declare a propriedade da União sobre o subsolo e, consequentemente, que todo o petróleo pertenceria ao poder federal. Esse poder ele se concretiza a partir de 1953, no segundo governo Vargas, onde nós criamos a Petrobras, a Petróleo do Brasil. No caso, ainda era a Petróleo do Brasil Limitada.
É uma empresa, queridões, que ela já nasce gigantesca. Ela já nasce como a principal empresa brasileira em termos de verbas, em termos de ganhos, em termos de resultados e também por garantir um extenso monopólio dentro da rede, dentro da organização, da logística produtora de petróleo. A Petrobras, ela garante para si o monopólio de pesquisa do petróleo, de prospecção desse petróleo, de desenvolvimento de novas tecnologias para esse petróleo, de transporte, de armazenamento, de refino, de distribuição atacadista, só não garante o monopólio na venda direta ao consumidor, no comércio varejista. Esse monopólio, queridões, faz com que a Petrobras ganhe muito atenção. Ela se torna, como eu já comentei, desde sempre a principal empresa brasileira, um dos principais órgãos do nosso governo. Nos anos 60, pós-golpe militar, ela recebe ainda mais investimento, que leva, por exemplo, que em 1968 ela seja uma das primeiras petrolíferas mundiais a conseguir buscar petróleo no mar. No caso, na camada pós-sal, ali na bacia de Campos, do Rio de Janeiro. Isso daí, por si só, estimularia muito a nossa produção, só que isso acontecia em um momento em que o preço do petróleo ele estava relativamente baixo. Então os custos de extração do pós-sal, embora a Petrobras tivesse desenvolvido essa tecnologia, eles ainda tornavam o petróleo brasileiro inviável se comparado ao preço que se pagava internacionalmente por esse petróleo. Nos anos 70, queridões, nós tivemos os sucessivos choques do petróleo. 1973, o primeiro choque, consequência direta da guerra do Yom Kippur lá na Palestina. 1976, o segundo choque, consequência do fracasso dos acordos de Camp David entre Israel e a Liga Árabe. 1979, o terceiro choque, consequência ali da Revolução Islâmica no Irã. Com esse monte de choque, queridões, explorar petróleo passava a ser uma necessidade. Por quê? Porque se antes o alto preço de você buscar petróleo do pós-sal inviabilizava, agora ele era uma opção. Mas além disso, queridões, o Brasil de 73, ele já começava a entrar no período da década perdida. Então os investimentos em prospecção eles já não eram mais tão volumosos. Assim como o Brasil também teve outras opções, como o programa Proálcool, que passa a vigorar a partir de 74 e que desvia um pouco das atenções dos investimentos que iriam para a Petrobras para que você criasse essa nova matriz energética, no caso nosso querido etanol. Ao longo dos anos 80, o setor petrolífero ele sofre, como qualquer outro setor da economia brasileira. Afinal, nós vivíamos um período ali de hiperinflação, de PIB quase que negativo, de crescimento negativo do PIB. E o fim ali melancólico da ditadura, que depois que tinha estragado tudo, devolveu o governo para os civis, naquela eleição do Tancredo Neves, quem acaba assumindo é o Sarney, devido à morte dele. Então, nos anos 80, não acontece muita coisa. Já no comecinho dos anos 90, o Brasil começa a aderir às políticas neoliberais e o tripé neoliberal, ou uma das bases, um dos pés do tripé neoliberal, é a privatização. E desde sempre a Petrobras foi vista pelo mercado como a joia da coroa, como assim a cerejinha no bolo das estatais brasileiras, pelo seu tamanho, pelo seu poder de mercado, pela sua presença nacional e já internacional em alguns países da América Latina e na África lusófona. A Petrobras era muito desejada pelo pessoal que queria a sua privatização. Nesse sentido, queridões, a partir de 1997, primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, nós temos a flexibilização do monopólio. A partir daquele momento, a Petrobras perdia parte daquele monopólio que ela deteria, e você passa a ter empresas estrangeiras que possam se interessar em explorar petróleo no Brasil. Em 2001, já no fim do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, nós temos a abertura de capital da Petrobras. Ela se torna uma empresa público-privada, com o governo brasileiro retendo 51% das ações,
portanto, ainda tendo ali algum certo poder de decisão, embora em alguns momentos ele abrisse mão desse poder de decisão, e outros 49% sendo colocado à venda em bolsa de valores. E foi um sucesso. Com a venda das ações, houve uma enorme capitalização da Petrobras. Muito dinheiro entrou na empresa. E quando você abre esse mercado, queridões, quem investe na Petrobras, ele quer colher resultado. Então você teve muito dinheiro realmente entrando, principalmente na área de pesquisas. Se você somar isso, o reconhecimento da China como economia de mercado a partir de 2002, na virada para 2003, e o verdadeiro boom das commodities, que acontece a partir de 2003, o Brasil passa a enriquecer. E esse enriquecimento, puxado também pela Petrobras, ele se reverte em investimento em tecnologia. Esse investimento em tecnologia permite que a Petrobras ela seja a primeira empresa do mundo a conseguir explorar petróleo na camada do pré-sal, ainda mais profunda que o pós-sal. Nós temos a camada oceânica, né? Nós temos ali a massa oceânica, uma camada de sedimentos, seguida de outra camada chamada de pós-sal. Abaixo do pós-sal tem uma longa camada de sal e depois vem o pré-sal. Então, sim, era uma tecnologia muito importante, uma tecnologia durante muito tempo única da Petrobras. A chegada até os poços de pré-sal permitiu ao Brasil atingir a chamada autossuficiência relativa de petróleo. Como assim autossuficiência relativa? Em termos de quantidades, barris por dia, nós já conseguíamos produzir a mais barris de petróleo por dia do que nós consumíamos. Então, sim, havia ali uma autossuficiência. O único problema é que não era uma autossuficiência absoluta, uma vez que a maior parte do petróleo que a gente produzia era o chamado petróleo pesado, petróleo bruto, que ele tem mais dificuldade para ser refinado. E isso daí escancara um outro problema de planejamento brasileiro, que foi simplesmente não construir refinarias. Entre 1973 e 2009, o Brasil não inaugura nenhuma refinaria. Então isso leva, queridões, à necessidade de nós exportarmos o nosso petróleo bruto e importarmos o petróleo refinado. Mas, com a Petrobras produzindo muito, com o quarto choque do petróleo vindo ali junto com o boom das commodities, em 2012 a Petrobras se torna a empresa mais valiosa do hemisfério sul e a quarta mais valiosa do mundo. É com esse grande ganho que em 2013, já no governo Dilma Rousseff, nós temos o leilão dos campos do pré-sal. Em uma burocracia, queridões, pouco esclarecida e que atraiu de fato poucos investidores externos, boa parte desses campos do pré-sal, eles acabam sendo compartilhados, né? Porque se você falar privatizados, o pessoal acha ruim, mas eles acabam sendo compartilhados ali com empresas chinesas, principalmente com as estatais chinesas de petróleo e energia. E a Petrobras vivia o seu auge. Porém, a partir de 2013 e 2014, começa-se ali as investigações da Lava Jato, que passa ali a dar um peso muito ruim aos elementos de corrupção que aconteceu na Petrobras, como também o seu uso político para disfarçar os erros econômicos, os erros de gestão econômico brasileiro, para evitar uma inflação em escala. E também, seguido ali de um anti-choque do petróleo, e a burocracia que você tinha para investimentos estrangeiros, como por exemplo ter que usar mercadorias, ter que usar parte da tecnologia nacional e nem sempre a gente tinha capacidade produtiva, ainda mais em crise, faz com que a Petrobras simplesmente desabe. Você ter mentido em alguns balanços corporativos leva a Petrobras a tomar processos milionários, sobretudo nos Estados Unidos, e leva a costurar acordos que fazem com que a companhia feche 2015, 16 e 17 com prejuízo. Se a Petrobras fosse uma empresa 100% privada, com toda certeza ela teria pedido falência, ela teria pedido concordata. Porém, a Petrobras tinha participação governamental e isso impediu a sua quebradeira. A partir de 2018, ela começa uma lenta recuperação,
2019 também continua essa recuperação, 2020, mas a gente ainda está muito longe, tanto do patamar de capitalização quanto do patamar de produção que nós tínhamos em 2013. Hoje, se a gente olhar para a nossa balança comercial do petróleo, queridões, no volume, ou seja, barris de petróleo exportados, ela é positiva. O Brasil exporta mais petróleo do que importa. Mas, como eu falei lá atrás, o problema é que nós não refinamos. Então nós vendemos o petróleo pesado, que é barato, e compramos o petróleo leve, que ele é mais caro. Dessa maneira, a nossa balança comercial, em termos de valores, ela é negativa. O Brasil gasta mais para comprar o pouco petróleo que ele usa do que ganha vendendo bastante petróleo que ele vende. A nossa produção, ela se divide hoje em offshore, que é a produção continental, cerca de 15% de tudo que é produzido em petróleo no Brasil, em que Bahia, Sergipe e Rio de Janeiro são os principais produtores. Já os restantes 85%, eles são produzidos nas plataformas continentais, ou seja, é a produção offshore, em que Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, eles vão a toque de caixa. Muito bem, queridões, é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, curtam, compartilhem. Até mais. Tchau, tchau.